Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, na aula passada nós falamos sobre figuras musicais. Vocês estão lembrados das figuras musicais? Sim ou não? Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, dessas figuras musicais, e também fazer a complementação, ou seja, continuar a nossa pequena música que nós aprendemos no nosso instrumento flauta doce. Vamos lá? Bom, na aula passada nós falamos sobre algumas figuras musicais que nós encontramos na música, certo? Antes de nós falarmos sobre essas figuras musicais, nós falamos sobre sons longos e sons curtos, que a gente pode encontrar tanto nos sons, por aí, por exemplo, o som de um carro ou o som de um grilo, não é? Sons longos e curtos, como também nós podemos utilizar esses sons nos instrumentos musicais. Tudo bem? Por exemplo, se eu tocar um som como esse, é um som longo. Se eu tocar assim, é um som curto, certo? Então, há diferença entre um som longo e um som curto. E essa diferença desses sons longos e curtos, nós utilizamos na música. Mas para representar esses sons longos e curtos, nós utilizamos algumas figuras, certo? E são aquelas figuras que eu apresentei para vocês. Nós temos a semibreve, como está aparecendo aqui no lado. Nós temos a mínima, nós temos a semínima. Então, essas figuras, elas representam duração de som. Certo? Então é a duração, se você vai fazer um som mais longo ou um som mais curto, certo? Lembrando também que eu falei que cada figura musical dessa, que está, como você está vendo, ela tem um determinado valor, uma determinada duração, certo? Por exemplo, a semibreve, que é essa bola zona aí, a semibreve, ela é a maior figura que nós temos na música. Ou seja, é a figura que tem a maior duração de som, certo? Enquanto que a semínima, que é essa figura que você está vendo aí, é essa bolinha pretinha com essa perninha, ela é a figura de menor duração, certo? Nesse caso. Então nós temos a semibreve, que é a maior figura que nós temos em questão de duração, ou seja, um som muito longo, enquanto que a semínima, nesse caso, vem ser o som mais curto, certo? Outra coisa é que cada figura dessa tem um valor específico, ou seja, a semibreve vale 4, a mínima vale a metade, ou seja, vale 2, e a semínima vale um tempo, ou seja, você vem sempre do maior para o menor. Aí você pergunta assim, mas professor, como é que eu vou fazer a execução de uma semibreve, por exemplo? É muito simples. Se uma semibreve vale 4 tempos, como é que você vai fazer isso? Vou tocar a nota Si na flauta, certo? E vou fazer uma semibreve. Se vale 4, olha como é que vai ficar. Certo? 4 tempos. Então, mais uma vez. Semibreve. Se eu quiser tocar uma mínima, que é essa bolinha com uma perninha. Lembrando que a bolinha aí, ela não está pintada, ela está em branco. Então toda vez que você vê uma bolinha em branco com uma perninha, é uma mínima. Como é que eu executo uma mínima? Sendo que a mínima tem 2 tempos. Então eu vou executar, Se eu quiser executar uma semínima tem um tempo. Olha como é. Tudo bem? Então tem semibreve, mínima e semínima, certo? Então cada figura dessa tem um valor específico e eles nunca vão mudar, certo? Então não se esqueçam do nome dessas figuras musicais, semibreve, mínima, semínima, e também não se esqueçam dos valores dessas figuras, certo? Que a semibreve é sempre a maior, que é sempre a bola, e ela sempre vai valer 4. A mínima sempre vai valer 2.
ou seja, a metade de uma semibreve. E a semínima sempre vai valer um tempo, certo? Então, se você quiser executar uma figura dessa, semibreve, tocou uma nota, 1, 2, 3, 4, por exemplo, semibreve. Mínima, tocou uma nota, 1, 2. Semínima, tocou uma nota, 1, certo? Então, esses são os tempos das figuras musicais, dessas 3 figuras que nós aprendemos, certo? Já que vocês aprenderam esse assunto de figuras musicais, não se esqueçam mais disso, por favor, certo? Agora nós vamos dar continuidade à nossa música. Qual foi a música que nós tocamos? Borboletinha, borboletinha, certo? Eu vou tocar a primeira parte, ou seja, a parte que já está com vocês, que vocês estão em mãos com ela, e depois eu vou dar continuidade a essa música até o final, tá bom? Certo? Então olha o nosso quadro virtual aí, com a primeira parte, com a parte que vocês têm. Olha aí. Bom, como eu falei anteriormente, você está vendo algumas figuras que vocês já conhecem. Você tem o sol, tem a laranja, tem o sino e agora tem o dominó, certo? Lembrando que o dominó foi a nota, ou seja, foi a nota que nós aprendemos na aula passada, que foi a nota dó. Certo? A nota dó nós aprendemos. Caso você se esqueça ou não tenha se lembrado mais de qual é essa posição, volte na aula anterior lá para que você aprenda novamente. Certo? Então tem figuras grandes e figuras pequenas. Então se eu tenho figuras grandes, eu vou tocar um som mais longo. Se eu tenho figuras pequenas, um som mais curto. Certo? Então olha como é que fica essa execução aí. Olha só. Certo? Tocando isso muito devagar para que a gente aprenda. Lembrando que as figuras que se repetem, por exemplo, como a nota Lá, que você está vendo aí a laranja, elas se repetem 3 vezes. Então, se ela se repete, você tem que separar essas figuras musicais com a palavra tu, como eu já falei para vocês. Certo? Legal? Beleza. Então, se você já conseguiu fazer essa primeira execução dessa primeira parte, vamos fazer agora a execução da segunda parte. Olha aí. Então aí a gente tem algumas figuras que você já conhece, como o sol, a laranja, o sino. São as mesmas figuras musicais e seguem o mesmo princípio da página anterior, certo? Sons longos e sons curtos. Aí nós começamos com a nota sol, certo? Representado pelo sol. Depois o lá da laranja e o sol novamente. Então como é que vai ficar essa execução? Certo? Essa é a execução correta. Então aí no quadro, você percebe que você tem outro conjunto de notas, certo? Não se esqueça da duração desses valores e também não se esqueçam das posições que nós já aprendemos na flauta doce. O sol, o lá, o si e o dó, certo? Essas notazinhas aí que a gente aprendeu até agora. Sol, o lá, o si e o dó. Agora vamos fazer a execução completa dessa música, junto com a primeira parte e juntando também com a segunda parte, tá? A execução completa da música. Certo? Deu para escutar a execução completa? Então, espero que vocês continuem estudando essa música, certo? Peguem agora a segunda parte, já que você aprendeu a primeira parte. Não se esqueçam das figuras musicais que nós aprendemos lá no início da aula, juntamente com seus nomes e valores, certo? Cada nota musical tem um tempo, ou seja, uma duração. Não se esqueçam disso e continuem estudando o instrumento de vocês, certo? Pegue o instrumento de vocês para estudar. Não pegue o instrumento de vocês para ficar soprando, que eu já falei que é feio e errado, tá bom? Pegue para estudar. Pega a primeira música, pega a segunda música, pega a terceira música,
Lembra? Lembra que a nossa primeira música, qual foi? Foi o Bem-te-Vi. Lembra? Era só 2 notas. Então pega ela de novo para estudar. A segunda música foi o 2x10, né? Pega ela para estudar novamente. E agora, nossa nova música, que é o Borboletinha. Estuda ela também. Então fiquem intercalando entre essas 3 musiquinhas. Não parem de estudar as 3, tá bom? Que na próxima aula já virá uma nova música para vocês. Então essas músicas que passaram, continuem estudando, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.